Você tem 90 dias para mudar completamente o rumo da sua vida. E não, eu não estou falando de motivação barata. Não estou falando de frases bonitas para você salvar no seu celular e nunca aplicar. O que eu estou falando é de uma coisa real e concreta, que pessoas comuns usaram, mesmo saindo do zero, para chegar a níveis que elas nunca imaginaram na vida que seria possível. E sabe o que é mais perturbador de tudo isso? É que esse hábito é extremamente simples. Qualquer pessoa pode fazer, e é justamente por isso que muitas pessoas não levam a sério. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque o que eu vou te falar agora pode ser o divisor de águas na sua vida que você estava esperando sem mesmo saber. No início do século XX, um jornalista norte-americano chamado Napoleão Hill recebeu uma missão incomum, que seria estudar os homens mais bem-sucedidos da época e entender o que eles tinham em comum. Durante mais de 20 anos, ele entrevistou centenas de pessoas, como por exemplo empresários, investidores e grandes líderes. Pessoas que saíram do nada e construíram fortunas, legados e impérios. E no meio de tudo isso, ele descobriu que havia um padrão que se repetia com muita frequência. E não era inteligência superior, não era sorte e muito menos família rica. Era um hábito mental, uma prática diária e silenciosa que aparentemente não tinha nenhuma grandiosidade. Mas todas as pessoas que foram entrevistadas faziam sem exceção. O Napoleão Hill conseguiu documentar isso com tanta clareza que depois disso poucas pessoas conseguiram se igualar a ele. E a conclusão que ele chegou é que a transformação não começa com grandes ações. Ela começa com um compromisso pequeno, repetido com consistência por um período de tempo. E esse período foi exatamente 90 dias. Esse é o tempo exato que a mente humana precisa para reconhecer um novo padrão como parte de sua identidade. O que Napoleão Hill descobriu há mais de 100 anos atrás, a neurociência só está confirmando agora. E o que eu vou te apresentar agora é o coração dessa descoberta. Mas antes da gente começar, eu preciso ser bem honesto com você de uma coisa. A maioria das pessoas vai ver esse vídeo, vai achar incrível, vai mandar para outras pessoas, mas depois, no dia de amanhã, vai esquecer de tudo. E não é culpa delas, mas sim porque a vida delas está estruturada para isso. Porque pensa comigo, como que começa a maioria do dia das pessoas? A pessoa acorda com o alarme, já pega o celular, já está consumindo notícias, conversas que não levam a lugar nenhum, o mesmo trânsito, o mesmo trabalho, as mesmas relações no almoço, e à noite chega em casa cansado, liga a televisão ou se não fica rolando o feed do Instagram infinito. Vai dormir tarde, dorme mal e no dia seguinte tudo se repete de novo. E sabe o que é mais cruel de tudo isso? É que as pessoas sentem que estão culpadas o tempo todo, mas no fundo elas sabem que não estão progredindo. Você já teve essa sensação de trabalhar muito, de estudar bastante, de se esforçar o dia inteiro, mas de nunca sair do lugar? E essa sensação tem um nome, que seria estagnação silenciosa. E ela é muito perigosa porque ela não dói, ela só vai anestesiando, bem devagar, dia após dia. E quando a pessoa acorda para a realidade, já se passaram meses, anos e a vida dela não mudou nada. O problema não é falta de inteligência e muito menos falta de oportunidade, mas sim falta de direção mental, que seria a mente sendo estimulada por estímulos externos em vez de ser guiada por um propósito interno. E é exatamente isso que o hábito de 90 dias vai mudar. Esse hábito é bem simples. Talvez você já deve ter ouvido falar em alguma versão disso. O hábito é esse. Você tem que sentar todos os dias de 15 a 30 minutos em silêncio e pensar com intenção sobre o que você quer da sua vida. Sem celular, sem barulho, sem distração, só com os pensamentos. Eu sei que você está pensando, eu já sei disso, é meditação, já ouvi falar disso antes. E não é meditação, mas é algo bem diferente. A meditação seria você esvaziar a mente. E o que eu estou falando seria exatamente o oposto disso. É encher a mente com propósito, é direcionar o pensamento de forma ativa em direção às suas metas, aos seus problemas e às suas decisões. É sentar e pensar, o que eu realmente quero para daqui a um ano? Que ação eu posso tomar hoje que vai me aproximar disso? O que está me travando? Como que eu resolvo? É colocar o seu futuro dentro da sua cabeça com tanta certeza que a sua mente começa a trabalhar a seu favor automaticamente. Parece simples demais para funcionar, mas é exatamente por isso que ninguém faz. A gente foi ensinado que para você obter um resultado grande, você precisaria de um esforço enorme, que a transformação exige sofrimento e que a vida só muda com grandes decisões dramáticas. Mas a neurociência diz exatamente o contrário, porque a mente humana é moldada por repetição e não por intensidade. E nessa repetição silenciosa, que quase não tem tanta importância, é exatamente onde mora o poder de mudar tudo. Mas calma, porque eu seria desonesto se ficasse só na parte bonita, porque na realidade, aplicar esse hábito vai ser muito mais difícil do que parece. E você tem que entender isso antes de começar. O primeiro obstáculo já aparece nos primeiros dias. Você vai sentar, vai tentar se focar e a sua mente vai explodir em 1000 direções. Pensamentos sobre o que você tem para fazer, preocupações com dinheiro, lembranças aleatórias e aquela discussão de ontem que ficou entalada. Você vai querer largar, vai parecer que não está funcionando. Você vai achar que você não foi feito para isso. E aquela voz que diz, isso não é para mim, é seu primeiro inimigo. Na segunda semana, o novo vilão aparece, de que a rotina parece ser chata. A novidade passa, você não sente mais aquela energia do começo e a sua mente começa a raciocinar porque hoje você pode pular. Eu tô muito
muito ocupado, só hoje não vai fazer diferença, amanhã eu começo e faço com mais tempo. E isso tem nome, que se chama autossabotagem. E ela é muito mais inteligente do que você imagina, porque ela não vem como um inimigo óbvio, ela vem disfarçada de bom senso. Por volta da terceira semana, outro nível de dificuldade aparece. Os pensamentos mais profundos começam a emergir, medos que você não sabia que tinha, sonhos que você enterrou há anos e perguntas que você nunca se permitiu a fazer. Será que eu realmente quero isso? Será que eu mereço? Será que já passou da hora? Aí entra o momento mais perigoso do processo, que seria o confronto com você mesmo. Porque ficar em silêncio com os próprios pensamentos é a coisa que os seres humanos mais evitam. Qualquer coisa para não ter que enfrentar o que está dentro da cabeça. Mas é justamente nesse desconforto que a transformação começa a acontecer. No mês seguinte, a luta já muda de natureza, porque agora não é mais sobre começar, é sobre continuar quando os resultados ainda não apareceram. Você está fazendo o exercício todos os dias, mas a sua conta bancária ainda não mudou, o seu emprego é o mesmo e a sua vida parece igual. Aí a sua mente se pergunta, para que isso serve? Onde estão os resultados? E aqui entra um dos erros mais comuns, de que as pessoas pararam na beira da transformação, e é exatamente quando o processo está quase virando. Aí então, algo começa a mudar, não tudo de uma vez, não com um clarão dramático, bem devagar, quase imperceptível. Uma manhã você acorda e percebe que já está bem mais calmo, que as coisas que antes te tiravam do sério parecem ser bem menores. Uma decisão que você tinha adiado há meses e de repente fica clara. Você sabe exatamente o que fazer e faz. Uma oportunidade passa pela primeira vez e você não deixa passar, não por medo, não por dúvida, mas porque agora você já tem clareza do que você quer. As primeiras vitórias começam a aparecer e elas importam mais do que parecem. Não porque elas são grandes, mas porque cada uma delas começa a mandar uma mensagem para sua mente de que você é capaz, de que você está dando conta, de que você está avançando e de que você é uma pessoa que cumpre com o que decide. E aí acontece a virada real, não por resultados externos, mas por identidade interna. Você começa a se ver diferente, a história interna muda, você para de se apresentar como alguém que quer mudar e você começa a se comportar como alguém que está mudando. E essa diferença muda tudo. Quando chega no final dos 90 dias, a pessoa que você era no começo parece distante, não porque você se tornou outra pessoa, mas porque você se tornou aquela pessoa que você sempre foi e que você nunca deixou emergir. A mente que antes era turbulenta, agora tem direção. Aquelas decisões que antes pareciam impossíveis, agora parecem óbvias. Os medos que antes te paralisavam até existem, mas não mandam mais em você. Os resultados chegam, mas não da mesma forma que você esperava. Às vezes, de formas que você nem imaginavam, mas chegam. Uma promoção, um cliente novo, uma nova ideia que vira renda, um relacionamento que melhora, uma saúde que muda e uma paz que você não sabia que estava procurando. Porque quando você alinha sua mente, tudo na sua vida começa a se alinhar. E sabe o que é mais poderoso de tudo isso? É que você não precisa mais de motivação externa para continuar. Porque esses novos hábitos virou parte de quem é você. Você não pensa mais, nossa, será que eu vou fazer hoje? Assim como você não pensa, nossa, será que eu vou escovar os dentes? Porque isso já faz parte da sua rotina. Porque tudo o que existe no mundo físico começou com pensamento. Toda empresa, toda invenção, toda conquista começou antes dentro da cabeça. E você finalmente aprendeu a usar a sua. Deixa eu te fazer uma pergunta direta. Daqui a 90 dias, você vai estar no mesmo lugar de hoje? Ou você vai olhar para trás e ficar se perguntando, nossa, por que será que eu não comecei antes? Você não precisa mais de motivação, não precisa mais de informação, você não precisa mais esperar o dia certo, o momento certo, a semana que começa na segunda. O que você precisa é de uma decisão. E a sua decisão começa agora. A decisão de que amanhã de manhã, antes do celular, antes das redes sociais, antes mesmo do barulho do mundo, você vai se sentar durante 15 minutos em silêncio e vai pensar com intenção sobre o que você quer da sua vida. Só isso, todos os dias por 90 dias. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o seu like, porque isso me ajuda a continuar criando conteúdo que agregue na sua vida. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações. E me fala aqui nos comentários, qual é o obstáculo que você enfrenta quando você tenta criar um novo hábito? Eu quero ler cada resposta. E lembre-se, 90 dias começam hoje. Até o próximo vídeo.